eu te dou graça. E graça, Senhor. E graças Deus, Senhor. E Jesus. Aonde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, fome por Deus, seja livre. Você que está cansado e sobrecarregado, seja livre. Levante as tuas mãos. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Eu sou. Onde o Espírito de Deus está, eu e você somos livres. E seja livre em nome de Jesus. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre, 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 livre. Liberdade está nesse com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Levante as mãos a Ele e diga: liberdade. Com miséria e graça fluindo sobre nós.
somos livres. Jesus, Jesus reina. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Nós somos livres. Nada nos prende, Senhor. Tua presença, Senhor, nos traz liberdade. Em nome de Jesus, nós tomamos autoridade nesse lugar esta noite. E nós repreendemos todo o poder das trevas. Repreendemos toda a cadeia espiritual, toda a cadeia de maldade. Tudo aquilo que prende corações e mentes, que prende espiritualmente, nós tomamos autoridade e nós repreendemos agora. Em nome de Jesus. Bata em retirada todo mal. Senhor Jesus, essa noite nós olhamos para Ti naquela cruz. E nós vemos em Ti, Senhor, tudo o que nós precisamos. No Teu amor derramado naquela cruz, nós vemos perdão para os nossos pecados. Nós vemos salvação. Nós vemos a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Nós vemos, Senhor, um caminho para estarmos na Tua presença. Espírito Santo, nós pedimos essa noite, derrama a Tua presença entre nós. Fala com cada homem, cada mulher que está aqui nesse lugar. Renova, Senhor, a nossa fé esta noite. Renova a nossa esperança esta noite. Renova, Senhor, a nossa alegria de estarmos na Tua presença esta noite. Renova, Senhor, a nossa esperança nas Tuas promessas, Deus. Nada é impossível para Ti. Estás aqui, Senhor. Espírito Santo, nós pedimos, fala com cada homem, cada mulher nesse lugar. Fala conosco, Senhor, a Tua vontade. Enche-nos da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Cristo bem forte esta noite. Ele está aqui. Glória a Deus. Jesus está aqui. Você abraça um irmão que está perto de você, 2 ou 3 pessoas, e diga: que bom estarmos juntos hoje. Que bom estarmos juntos hoje. Eu tenho certeza que foi Jesus que trouxe você aqui. E que Ele tem algo especial para falar contigo essa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Eu estava orando aqui. Eu tinha uma palavra preparada e o Senhor sussurrou no meu ouvido que Ele queria falar outra coisa com a igreja essa noite. E geralmente quando Ele faz essas coisas é porque Ele tem algo importante a somar na nossa vida. Atos capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Repete comigo: Deus não habita em santuários, em templos feitos pela mão humana. Bom, interessante. Então quer dizer que esse edifício que nós estamos aqui
não é a habitação de Deus. Então quer dizer que aquele templo enorme que uma igreja fez lá em São Paulo, revestido de ouro por dentro, por mais bonito que seja, não é a habitação de Deus. Então quer dizer que as catedrais que nós temos no mundo todo são prédios muito bonitos, são representação da fé das pessoas, são lugares onde se reúnem pessoas, e se elas se reunirem genuinamente buscando a esse Deus sim estará entre elas, mas o prédio em si não tem nada de especial. Deus que criou o céu e a terra não pode ser contido dentro de 4 paredes de um prédio. Ele criou o universo inteiro. Ele criou as galáxias. Ele criou os planetas. Ele criou todas as coisas. E ele decidiu que ele não vai habitar em lugares feitos por mãos de seres humanos. Eu lembro do livro de Lucas, você não precisa abrir. Conta o relato de quando Jesus morreu na cruz, lá no finalzinho do livro de Lucas. E diz que no momento em que Jesus estava na cruz, e ele então fala as suas últimas palavras, ele diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. E então ele expira. Diz que naquela hora Jesus morre. Acontece um grande terremoto em Jerusalém, naquela região. Em Jerusalém havia um templo onde estava a presença de Deus naquele momento. Dentro do templo havia 2 partes: o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a presença tangível de Deus. O Espírito Santo estava ali, junto com a Arca da Aliança. E havia, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, havia uma cortina, chamada véu. E esse véu tinha 7 centímetros de espessura. Digamos isso aqui. Imaginem um tecido com 7 centímetros. É um tecido bem grosso. Por que esse tecido era tão grosso? Porque dentro daquele lugar havia uma luz tão forte que se qualquer pessoa olhasse, ficava cega. E também entrava naquele lugar apenas uma vez por ano o sacerdote. E ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Porque se ele estivesse com pecados ocultos na sua vida, ele cairia morto na hora lá dentro. E ele seria então arrastado para fora com aquela corda. Por que isso? Porque Deus, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que fez todas as coisas, Ele é santo. E Deus não compactua com o pecado. A presença de Deus não pode habitar onde está o pecado. Então, havia uma separação. Lá dentro ficava Deus e era adorado. E aqui fora ficavam os mortais pecadores, como eu e você. Então ninguém poderia acessar essa presença gloriosa de Deus. Mas na hora que Jesus morreu na cruz, diz que aconteceu aquele terremoto. E aquele véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu do templo rasgou-se com 7 centímetros de espessura. Pense num tecido bem grosso. Precisaria de toneladas e toneladas de força para arrebentá-lo. Alguém que entenda de mecânica vai saber bem disso. Precisaria de uma força muito grande aplicada naquele lugar para arrebentar aquele tecido. Mas esse acontecimento é simbólico, porque naquele dia em que Jesus morreu na cruz, algo aconteceu. Isso aconteceu porque naquele dia Jesus havia pagado os pecados da humanidade. E então a presença de Deus não iria mais estar dentro de um templo feito por mãos humanas, mas a presença de Deus estaria sobre toda a terra, disponível a todas as pessoas. Porque agora então o pecado já não faz mais separação entre nós e Deus. Nós que cremos em Cristo, temos acesso à presença de Deus, porque Jesus morreu uma só vez por todos os nossos pecados.
Você não precisa mais sacrificar. Você não precisa degolar um animal, fazer um sacrifício para aplacar os seus pecados. Você não precisa sacrificar, nem mesmo o seu dízimo não é um sacrifício. Nós não fazemos nada por sacrifício, porque Jesus fez o último sacrifício. Na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados. O próprio Deus se sacrificou por nós. E agora eu quero que você leia em 1 Coríntios 6:19. Onde Deus habita? Porque então, se Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, aonde habita o Deus Criador do céu e da terra? Aonde habita o Deus que fez todas as coisas? Aonde habita a força mais poderosa do universo? Eu não estou falando de um Deus pagão que está contido numa imagem de uma escultura, que esse também é feito por mãos humanas. Eu estou falando do Deus que criou todas as coisas. Aonde habita este Deus? E ali diz: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Bota na NTLH esse texto, na nova tradução da linguagem de hoje. Fala palavras bem claras. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Deus, que criou todas as coisas, escolheu não habitar em templos feitos pelas nossas mãos, mas em um templo feito pela mão dele, que é você. Você é templo da habitação de Deus. O Deus que criou todas as coisas escolheu habitar em você. Portanto, esse seu corpo, que você vai dizer: meu corpo nem é lá aquelas coisas mais. Quando eu era jovem, meu corpo estava melhor, agora não está mais. Não importa a sua idade. O Deus Criador de todas as coisas, Ele escolheu habitar em você. Você é templo de Deus. Você é lugar que Deus habita. Ele escolheu habitar em você. Ele poderia fazer um planeta só para Ele habitar. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele poderia fazer uma constelação de estrelas para Ele habitar lá. Mas Ele escolheu fazer algo muito mais precioso. Algo com vida, que tem nome e que é você. Esse Deus se importa contigo. Às vezes as pessoas usam esse texto para dizer: ei, o que você está fazendo com sua vida? Você esqueceu que você é templo de Deus e você deve honrar a si mesmo? E de fato essa palavra tem essa conotação. Mas esta noite eu quero falar sobre a honra de ser templo de Deus. Você já se deu conta que você tem a honra de ser templo de Deus? Você já se deu conta que você tem esta honra de que o Deus, Criador de todas as coisas, quer habitar em você? E essa tarde eu quero dizer uma coisa: Ele não habita à força. Ele não entra que nem um bandido. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei. Quem me ouvir e abrir a porta. Então nessa noite eu quero te dizer: se você abre a porta para Deus, Ele vem habitar dentro de você. Você se torna templo do Deus vivo. E aí você vai dizer: irmão, eu vim aqui hoje porque eu tenho várias dificuldades na minha vida, coisas para resolver, decisões para tomar, dificuldades na saúde, dificuldades na minha família, dificuldades no meu casamento. O que tem a ver essa palavra que tu está trazendo sobre o templo de Deus com tudo isso? Tem a ver tudo, porque na hora que você entende quem você é, primeiro você começa a se valorizar mais. Você não se entrega por qualquer coisa. Você não desiste por qualquer coisa. Você não se desvaloriza. Segundo, você entende que o seu irmão, que o seu marido, que o seu filho, que sua mãe, que seu pai, que sua sogra também são templo de Deus, que também devem ser honrados e valorizados. Você começa a valorizar os outros. Terceira coisa, você entende que esse Deus poderoso,
que agora então você entende que é o dono da sua vida, porque você está entregando a vida a Ele. Se Ele é o dono de você, Ele vai cuidar bem de você. Sabe aquela história? Tem um programa bem interessante na televisão brasileira. Tem muito programa ruim, né? Mas tem um quadro dentro de um programa, lá do Luciano Huck, que é o tal do Lata Velha, né? As pessoas entregam um carro bem velho para ele, e ele contata uma oficina, e essa oficina, dentro de alguns dias, resolve o problema daquele carro. Transforma ele num carro de colecionador, né? Vira um carro legal. Tu entrega uma lata velha e tu ganha de volta depois um carro reformado. Eu sempre digo isso, que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele recebe ela como ela está. Ah, mas será que Deus vai querer minha vida desse jeito? Sim, mas Ele não vai deixar ela como ela está. Ele vai reformar ela. Sua vida vai ser transformada pela presença gloriosa de Deus. Deus quer transformar você, suas atitudes, seus pensamentos. Porque Deus é Deus poderoso, Deus de milagre. Ele pode fazer o que Ele quiser. Hoje Ele pode resolver todos os problemas da tua vida. Mas uma coisa Ele quer de você. Ele quer que você deixe Ele ser o dono da tua vida. E aí isso implica em você mudar as suas atitudes. Isso implica em você deixar o erro, deixar o pecado. Há um texto na Bíblia muito interessante, eu não vou ler agora, está lá em 2 Crônicas, conta a história de um rei chamado Ezequias. Ezequias teve um pai muito ruim. O pai de Ezequias era Acás, e Acás não temia a Deus. Acás foi um dos piores reis de Israel, e ele fez coisas terríveis. Em Israel havia o templo feito por Salomão, tataravô de Acás. Mas Acás não honrava a Deus, então ele botou outros deuses dentro do templo. E a presença de Deus foi embora dali. Ele botou deuses feitos de barro, de pedra, de ouro. E para piorar, ele permitiu que prostitutos e prostitutas morassem dentro do templo e se prostituíssem ali. E como o pátio do templo era grande, ele disse: bom, se quiserem botar lixo ali também podem. Então, acumulou muito lixo dentro do templo. O templo de Jerusalém havia virado um templo pagão, cheio de lixo e de prostituição. Você imagine se Deus vai habitar num lugar assim. Mas um belo dia, Acás morre. E um jovem de 25 anos, que era seu filho, Ezequias, assume o trono. Quando ele assume o trono, o país estava dividido, inimigos haviam invadido, a fome havia alastrado, porque Deus não estava mais naquele país. Mas Ezequias diz para então os jornalistas da época, quando lhe perguntam como será o seu reinado, e ele diz: eu vou seguir o exemplo de Davi. Vou buscar a presença de Deus. Então ele chama os sacerdotes e diz: onde vocês estavam? Vamos voltar para o templo e vamos limpar aquela sujeira toda. Então ele chama os carroções da época, que eram carroças grandes, que eram como se fossem os caminhões de hoje. E ele estaciona os carroções na frente do templo e começam uma faxina, começam a tirar lixo, e tiram lixo um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6, 7. No 8º dia, eles chegaram na metade do caminho. E depois eles ficam mais 8 dias tirando lixo. Ao todo 16 dias tirando lixo de dentro do templo. Você vai dizer: nossa, quanto tempo? Eles ficaram 16 dias só tirando lixo. Sim, porque foram anos de lixo acumulado. Mas depois que eles limparam o templo, tiraram a prostituição, tiraram aqueles deuses que estavam ali, então eles entoaram louvores e chamaram o povo para uma festa, e a presença de Deus voltou àquele lugar.
E como resultado, o país teve paz durante todos os 20 e poucos anos que esse rei governou. Eles voltaram, tomaram de volta as cidades que eles tinham antes e deixaram de pagar impostos para os reis que estavam os oprimindo de fora. Eles enriqueceram novamente, colheram como nunca. Houve prosperidade, paz e alegria de novo na nação. Porque um homem tomou a decisão de valorizar a presença de Deus. Essa noite o Espírito Santo me trouxe essa palavra, porque talvez há pessoas aqui que deixaram o templo da sua vida encher-se de sujeira, e que essa noite Deus quer arrancar de dentro de você, se você assim permitir. Porque essa sujeira está impedindo que Deus possa operar na sua vida. Essa sujeira está impedindo que Deus possa abençoar a sua vida. Essa sujeira está espantando a presença gloriosa de Deus que quer habitar em você. Essa sujeira está menosprezando quem você é. Você não é um depósito de lixo. Você não foi feito para ser um lugar de acúmulo de pecado, de imundície, de prostituição, de impureza. Você não foi feito para estar cheio de sacos de raiva, de ira guardada. Você não foi feito para ter lixos no outro canto do seu coração, com palavrões, com palavras sujas. Você não foi feito por Deus para ser templo dele, para ficar gastando os seus olhos e a sua mente com pornografia, com impureza, olhando para a mulher que não é sua mulher, para o homem que não é seu homem. Você foi feito para ser templo do Deus vivo, casa limpa e abençoada por ele. Você foi feito para viver para a glória de Deus. Você foi escolhido por Deus. E ele te ama. E essa noite, se você deixar, ele está à porta, ele bate, ele quer limpar. Você só tem que deixar ele entrar. Ah, irmão, mas ele já está aqui. Glória a Deus. Mas se tem algum lixinho num canto, vamos limpar. Eu me lembro daquela passagem em que Jesus chama os discípulos. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. Vocês lembram dessa passagem? E daí quando ele chega em Pedro, Pedro diz: não, Senhor, tu não vai lavar o meu pé. E Jesus disse: se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Ah, Senhor, então lava o pé, a cabeça, as mãos, lava tudo. Mas Jesus diz: não, você já está limpo, mas os pés sujam no caminho. Talvez a sua vida já foi limpa há muito tempo, glória a Deus. Talvez você já se tornou um templo de Deus, glória a Deus. Mas deixa Jesus dia a dia limpar a tua vida. Amém? Quando nós deixamos Jesus limpar a nossa vida, nós podemos sentar na mesa com Ele. Eles não puderam cear com Jesus enquanto não lavaram os pés. Sabe o que é isso? Eles não puderam participar da ceia, receber a bênção, receber o alimento espiritual enquanto estavam com os pés sujos. E o pé suja todo dia no caminho. Sabe, você vai trabalhar de manhã e daí vem um colega e te incomoda e você começa a ficar com raiva. Aquilo é sujeira. Você está ali trabalhando e alguém te mostra uma coisa que não deve. Um amigo te manda um WhatsApp de coisa errada. Você está ali andando no seu dia a dia e o diabo manda uma tentação. E daqui a pouco essas coisas vão se guardando. Por isso que nós temos que deixar todo dia Deus limpar a nossa vida. Senhor, olha se há em mim algum caminho mau. Purifica os meus caminhos. Me dá um coração conforme o teu e me faz honrar a tua presença. Outra coisa que acontece quando nós entendemos que nós somos templo de Deus, nós paramos de ter medo do diabo. Porque se Deus habita em mim, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu paro de ficar supersticioso, preocupado com tudo que é coisa. Ai, pisei numa encruzilhada. Gente, é pipoca. Nunca pisou em pipoca? Se tu pisar num prego eu me preocupo. Mas em pipoca? Você para de ficar mistificando tudo.
Ai, tu não sabe, irmão, tem um vizinho que roga praga para mim. É que nem cuspir na parede. Ele não pode fazer mal nenhum para ti. Porque maior é o que habita em ti do que aquele que está no mundo. Você consegue repetir isso? Maior é o que habita em mim do que aquele que está no mundo. Eu paro de temer. Eu paro de ficar nervoso com qualquer coisa. Porque eu entendo que Deus está comigo. Eu entendo que Ele escolheu isso. Que o meu papel é apenas recebê-lo como um bom anfitrião. Mas quem entra e faz a obra é Ele. Sério, se você tivesse condições de mudar a sua vida sozinho, Deus não precisaria ter enviado Jesus. Jesus veio à terra porque você não consegue ser melhor sozinho. Você precisa da ajuda dele. Então, você não recebe a salvação quando você está perfeito. Você recebe a salvação quando você se arrepende e pede ajuda de Deus. E então Ele entra na sua vida e muda toda a história. E esse Deus que entra na sua vida, Ele vai cuidar de cada detalhe. Ele vai cuidar do teu casamento. Ele vai cuidar da tua família, dos teus filhos. Ele vai cuidar do teu trabalho, do teu sustento. Ele vai cuidar de tudo. Tu acha que Deus não sabe as necessidades que tu tem? Tu acha que Deus não sabe as contas que você tem para pagar? Tu acha que Deus não sabe que você tem um caminho inteiro pela frente? Você acha que Deus não vê o que acontece dentro da sua casa? Deus está lá o tempo todo. E Ele tem misericórdia de você. Inclusive quando você erra. Mas tem coisas que nós sofremos às vezes que são consequências do nosso pecado. E quando isso acontece, nós precisamos nos arrepender, sim, pedir misericórdia de Deus, a ajuda de Deus, mas nós precisamos principalmente mudar as nossas atitudes. Porque senão, nós vamos ficar só apagando fogo e nós não vamos construir nada, espiritualmente falando. Amém? Salmos 139, versículo 13. Eu estou terminando, pois eu vou ler só mais um texto. Coloca na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Repete isso comigo. Deus me formou na barriga da minha mãe. Olha o versículo 15. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Olha para mim, irmão e irmã. Deus tem um sonho para a sua vida. Ele escreveu no livro dele a sua vida antes dela existir. E tem gente dizendo que a vida começa só depois que a criança nasce. Aqui Deus está sonhando com a gente enquanto Ele formava os nossos ossos, enquanto as nossas células se juntavam. Deus sonhava com nós antes de nós sermos formados no ventre da mãe. Deus sonhou com você. Deus tem planos para você. E Ele tem socorro para você. Porque Ele é Deus fiel. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Ele é cheio de compaixão. Ele é assaz benigno. Ele é Deus. Essa noite eu quero que você olhe para você mesmo com outros olhos. Que você saia daqui sabendo que você é templo de Deus. Que você não aceite mentiras. Porque talvez o diabo tenha mentido na sua vida que não vale mais a pena você viver. Que não vale mais a pena você continuar. Talvez o diabo tenha tentado dizer que a sua vida não tem sentido. E eu quero dizer que tem sentido. Porque aquele que te planejou
Se Ele te colocou aqui hoje, é porque Ele ainda tem sonhos para você. Ele ainda tem sonhos para você. Ou então será que Deus falhou? Será que pode Deus falhar? Não, irmão, eu acho que Deus fez algo errado quando Ele me criou. Não. Talvez você que ainda não entendeu o sentido. Mas Ele está sendo misericordioso contigo. Ele tem te guardado. Ele tem te trazido até aqui. Porque Ele tem planos para ti. E se nessa noite você abre seu coração, Jesus entra e muda tudo. Ele entra e muda todas as coisas. Quiser subir aqui, Josi. 1 Pedro 2:9. Olha quem nós nos tornamos quando nós estamos com Jesus. Olha para que Ele fez tudo isso. 1 Pedro 2:9. Mas vocês são raça escolhida. Na outra tradução diz geração escolhida. Geração eleita. Os sacerdotes do rei. Nação completamente dedicada a Deus. Povo que pertence a Ele. No outro texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 6, dizia que o Espírito Santo habita em vocês e está em vós, e que vocês não pertencem mais a si mesmo, mas pertencem a Deus. Quando você orar essa noite, quando você colocar a sua família diante de Deus, eu quero que você coloque da seguinte forma: Senhor, Tu que és o dono da minha vida, socorre-me nesse momento. Senhor, Tu que és o dono da minha vida, me dá a direção. Senhor, Tu que és o dono da minha vida, toma toda ela em Tuas mãos. Limpa tudo que está sujo. Quem sabe você tem sofrido porque você deixou coisas erradas entrarem. Nunca é tarde para mudar. Não importa os seus erros do passado. Sabe, eu lembro às vezes da história de uma mulher na Bíblia. Uma mulher chamada Raabe. Ela era prostituta na cidade de Canaã, em Jericó. E ela foi a única mulher que Deus preservou daquela cidade, quando Ele deu a cidade para Jerusalém. Mas sabe por quê? Porque um dia ela ouviu falar de um Deus poderoso. E quando chegou até ela os espias, que eram os mensageiros desse Deus, ela deixou eles entrarem na sua casa. Ela escondeu eles num lugar que ninguém mais podia achar. E antes deles irem embora, ela disse: prometam para mim que vocês vão interceder por mim. Prometam para mim que vocês vão salvar a mim e a minha família. E aí eles disseram: nós prometemos isso com uma condição. A partir de hoje, por 7 dias, você vai ficar dentro dessa casa, você e sua família, com as portas fechadas. Ninguém entra e ninguém sai. E você vai botar uma corda vermelha pela sua janela, caindo lá para baixo, que vai ser a marca. Ah, eu me lembro desta mulher, com uma vida toda errada, com um passado todo sujo, mas ela ouve falar de um Deus, e ela pede a misericórdia desse Deus. E ela não acha difícil demais se separar do resto. Ela fecha a porta da casa e ela não deixa mais nenhum daqueles homens que eram clientes antigamente entrarem. Ela não deixa mais a impureza entrar, a prostituição entrar. Ela não deixa mais a malícia entrar. Ela diz: não, agora eu estou separada para Deus. Ela não sabia o que ia acontecer. E ela joga aquela corda vermelha pela janela, que já representava desde aquela época o sangue de Jesus derramado por ela. Daí, passam 7 dias, e as muralhas de Jericó todas caem,
ela morava em cima da muralha, e o único pedaço da muralha que ficou em pé foi a casa dela. Então o povo entra e expulsa e destrói toda a cidade, mas Josué dá uma ordem: Raabe e sua família serão protegidos. E depois que a cidade termina de ser destruída, perguntam: e agora o que vamos fazer com esta mulher? E aí Josué diz: a partir de hoje ela faz parte do nosso povo. Ela viverá conosco. Ela e a sua família serão como um de nós. E aí ela se casa com um homem do povo de Israel. Ela tem um filho que se chama Boaz. Vocês sabem quem é Boaz? E depois a história continua, e vai continuando, e vai continuando. E ela tem um bisneto, um tataraneto, que vai se chamar Davi, o rei de Israel. E ela tem então, mais 7 gerações depois, neto do neto do neto do neto, se chama Jesus Cristo, o meu Salvador. Deus pega uma mulher com a vida toda errada, mas que abre o coração para Ele, e Ele tira ela da condição que ela estava, bota ela no povo de Deus, e ela tem na sua linhagem o principal rei de Israel, e aquele que é o rei de todo mundo, que é Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que não importa o seu passado, que não importam os problemas passageiros desse momento. Se você der lugar para Deus, e se você fechar a porta para o pecado, Deus vai te honrar. E você não tem ideia do que pode acontecer lá na frente. Mas você precisa esperar o tempo de Deus. Essa é noite de mudança. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Deus trouxe porque Ele quer limpar a tua vida. Porque Ele quer arrancar coisas que estavam te afastando de Deus. Eu estou falando sério, tem pessoas aqui que Deus me mostra que estão magoadas, talvez magoadas até com a igreja, com um lugar onde você congregou e você foi machucado ali. E talvez por tempos você pensou que, não, esse negócio de igreja não é mais para mim. Talvez você culpou a Deus por coisas que homens fizeram. Mas Deus quer limpar a tua vida. E Ele quer te separar para ser templo dEle. Porque desde já Ele habita em você. E Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de ti. Eu prometo isso. Ele vai te dar sabedoria. Ele fez isso comigo. Eu tinha 19 anos de idade. E estava todo perdido. Mas o Senhor me encontrou. Ele mudou minha vida. Sabe, não foi num dia que Deus mudou a minha vida toda, mas foi num dia que eu abri meu coração. Porque a limpeza do templo levou 16 dias, né? Pois é, a limpeza do meu coração também levou vários dias. Mas um dia ela começou. E hoje eu me orgulho, eu sou muito feliz por aquele dia que eu abri para Deus mudar tudo. Se nessa noite você abrir seu coração, Deus entra e muda toda a tua história. Chega de viver como um primo, como um sobrinho, como um neto de Deus. Você é filho de Deus. Vá direto para a fonte. Chega de ficar dependendo da oração dos outros. Você tem o Espírito Santo em você. Deus vai operar na sua vida. Feche teus olhos. Se você tem algo no seu coração que possa estar impedindo a presença de Deus, se nesse momento o Espírito Santo está te mostrando algo, esse é o momento para você se arrepender. Deus está com a porta da salvação aberta na tua frente. Deus está aqui, Ele quer limpar a tua vida.
Você é a casa favorita de Deus. Você é templo de Deus. Será que esse templo está limpo? Ou será que esse templo está sujo? Deus, tu estás aqui. Eu ministro o amor de Deus tomando agora o teu coração. Espírito Santo, eu te peço, venha tocando agora cada pessoa que está aqui, mostrando a cada homem, cada mulher o quanto tu ama, o quanto tu esperou por esse momento, o quanto tu quer habitar nele, nela. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh Deus, tu estás aqui. Declaro o amor de Deus agora, perdoando pecados. Em nome de Jesus eu repreendo agora todo o poder do mal, todo o poder das trevas, toda a opressão, todo espírito de confusão na mente, todo espírito de acusação que diz que você não é filho amado de Deus, que diz que você não tem mais chances. Eu repreendo este mal agora, e eu ministro a verdade de Deus agora no teu coração. A verdade é que Deus te ama. A verdade é que Ele ouve a tua oração e que Ele te perdoa nesse momento. Se essa noite você quer se reconciliar com Deus, talvez você andou distante, ou talvez você se sente distante, ou talvez você nunca entregou totalmente sua vida a Deus, a Jesus. Gostaria que você levantasse sua mão onde você está, porque eu quero orar específico por você. Você que quer deixar Deus limpar toda a sua vida hoje. Glória a Deus, levante sua mão. Deus está agindo. Você que sente que tem coisas que precisam ser limpas. Glória a Deus. Você que levantou sua mão, eu queria que você ficasse em pé. Quero orar com você primeiro. Aleluia. Quero convidar os obreiros, os irmãos, quiserem chegar e abraçar alguns dessas pessoas que ficarem em pé, para nós orarmos juntos. Feche teus olhos onde você está. Feche teus olhos onde você está. Eu declaro, Deus, essa noite fazendo tudo novo na tua vida. Eu vou orar junto contigo. Ore junto comigo, diga assim: Senhor Jesus, esta noite eu declaro que Tu és o dono da minha vida. Jesus, eu creio que Tu morreu naquela cruz pelos meus pecados. Eu quero ser, Senhor, o lugar da Tua habitação. Mas, Senhor, esta noite eu sinto que há coisas no meu coração que precisam sair. Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente, Senhor, limpa os meus sentimentos, Senhor. Tira de mim todo pecado, todo caminho mau. Senhor, neste momento eu recebo o Teu perdão e a Tua purificação. Senhor, neste momento eu recebo a nova vida. E eu te peço que Tu habites em mim, que nunca falte o Teu Espírito em mim.
Diga assim: Paizinho, guia os meus passos, me livra de tudo que não é teu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tem alguém orando contigo, declaramos o poder de Deus sobre a tua vida. Vamos ficar todos em pé como igreja. Senhor, eu peço por essas pessoas que nós oramos agora, Deus, renova a vida dessas pessoas, renova a vida deste homem, desta mulher, renova a fé desta pessoa, enche ela da tua presença, Deus, e que nada mais tire, Senhor, aquilo que tu está dando hoje. Vamos fechar todos os nossos olhos. Senhor, nessa noite nós pedimos, nós queremos um coração limpo, um coração novo. Nós queremos desfrutar da tua presença que fluiu naquele dia que o véu foi rasgado. Nós não queremos te ver distante, Senhor, nós queremos te ver de perto, Deus. Nós não te queremos por medo da tua presença ou por medo do inferno. Nós te queremos porque nós te amamos. Nós te queremos porque nós queremos estar mais perto de ti. Senhor, nós somos a tua casa, a tua habitação. Nós somos teus filhos amados, Senhor. E tu conheces as nossas lutas pessoais, familiares. Tu conheces as dificuldades de cada pessoa que está aqui, Senhor. Mas, Paizinho querido, tu és aquele que cuida bem de cada um. E a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Por isso essa noite, Senhor, eu peço que tu abra os olhos do entendimento de cada homem, de cada mulher que está aqui, para que veja a tua glória, para que veja o teu amor, para que veja a solução, para que veja o socorro que tu está dando nessa vida. Nós repreendemos agora o espírito da incredulidade. Nós repreendemos agora o espírito do desânimo. Satanás, tu e teus demônios que têm agido neste coração, dizendo a esta pessoa que não tem mais saída, nós te enfrentamos. E nós pedimos agora fé, 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 esperança, confiança em Deus. Senhor, nós somos teu templo, gerados no ventre das nossas mães por causa do teu amor. Tu tens sonhos para nós, Senhor. Não nos permita desanimar da tua vontade. Não nos permita, Senhor, baixarmos a cabeça, mas enche-nos de fé. Nós queremos confiar em ti, Senhor. Nós queremos confiar mais em ti, Senhor. Jesus, tu estás aqui. Jesus está aqui. Nós queremos essa noite orar por todos. Mas antes de orar por todos, o Senhor me mostra que tem pessoas aqui que não tem se enxergado no espelho como deveria. Talvez você tenha se sentido pequeno demais. E talvez através disso o inimigo entrou no seu coração e semeou problemas emocionais, psicológicos. O Senhor me diz que tem pessoas aqui que estão com depressão, estão inclusive tomando medicamentos para poder dormir. Pessoas que têm sofrido com ansiedade, talvez porque ainda não entenderam que são filhos amados desse Deus, talvez porque ainda não entenderam que esse Deus tem tudo preparado para nós. Mas essa noite eu quero orar para que Deus abra os olhos do teu entendimento e que o Espírito Santo te tome e ocupe todo lugar no teu coração. Se você quer receber essa oração, se você é uma dessas pessoas, eu quero que você venha aqui na frente agora. Primeiro nós vamos orar por estas pessoas. Você que tem tomado medicamentos para dormir, você que tem tido crise de ansiedade, tem uma moça epilética. O Senhor me mostra uma moça epilética que tem ataques, sente muita dor no corpo depois. Venha também, o Senhor quer tocar na tua vida essa noite. Pode vir mais perto aqui, pode vir mais aqui no meio. Pode vir mais aqui no meio.
Senhor, nós pedimos essa noite, pela vida destas irmãs, Senhor, desses irmãos, que estão bem aqui na frente. Tu conheces, Senhor, a luta do coração desta pessoa. E Tu sabe, Deus, aonde foi que o inimigo semeou esse sentimento. Tu sabe, Senhor, se foi lá na infância, com machucados, com dores, se foi na juventude. Tu sabe, Senhor, se foi um erro do passado que essa pessoa viveu, se alguém a tocou como não deveria. Mas Tu és Deus que vira a página, Tu és Deus que muda as coisas. Tu fizeste José esquecer o seu passado, e essa noite eu peço que Tu ajude essas pessoas a deixarem o passado para trás. Você que está aqui na frente, feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós enfrentamos agora as trevas. Nós enfrentamos toda a obra do inimigo, todo espírito de confusão na mente, nos sentimentos, toda obra maligna de depressão, enfermidades físicas, mentais, nós mandamos embora agora, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que Tu toque estas mulheres e estes homens, e que Tu cure elas agora. Nós repreendemos as trevas, nós ministramos o poder de Deus tocando a tua vida. Deus tocando a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, renova teu coração. Senhor, renova teu coração. Senhor, renova teu coração, em nome de Jesus. Enfrenta a enfermidade. O espírito de morte vai embora. Enfrenta o espírito de morte. Em nome de Jesus. Todos que querem oração podem vir aqui à frente. Nós vamos continuar orando. O louvor vai tocar. Se você precisa ir embora, você pode ir. Mas se você quer oração, todos podem vir. Nós vamos orar por cada pessoa, com delicadeza, com cuidado. Nós vamos ministrar o amor de Deus, a cura, o milagre. Se você tem uma enfermidade, se você quer orar por sua família, vem aqui à frente, nós vamos passar orando. Libertar.